Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ouvir o irmão Aparecido, os testemunhos e aqueles que aqui apresentam a palavra, certamente uma pergunta surge no coração de cada um de nós, pelo menos no meu surge. O que dar ao povo que já tem tudo? O que dar ao povo que tem tanta luz, que tem tantas pessoas fantásticas que Deus tem levantado nesse momento? Permitam-me contar uma pequena experiência nossa. Eu fui convidado uma vez para pregar em uma igreja, numa favela do Rio de Janeiro, e por alguma razão eu perguntava sempre que a mim é incumbido repartir o pão. Eu digo: Senhor, o que o Senhor quer falar àquele povo? Eu não quero falar nada, tem que ser o Senhor a falar, eles são teus, não são meus. O que o Senhor quer falar àquele povo, Pai? Ajuda, coloca palavras na minha boca, seja o Senhor a alimentar o teu povo, não eu. E eu orava a Deus e dizia: Senhor, o que eu não tenho nem ideia do que é uma favela, Senhor, eu nunca entrei numa. O que é que o Senhor quer falar àquele povo? E Deus não me respondia. Invariavelmente o Senhor me mostra, pelo menos me dá diretrizes do que falar ao seu povo. E dessa vez nada acontecia. E eu cheguei naquela igrejinha e eu ainda indagava a todo momento: Senhor, o Senhor não me disse ainda o que o Senhor quer falar para o seu povo. Senhor, o que o Senhor quer falar? E nada, silêncio absoluto. E aí, quando finalmente nós chegamos, um pastor pequenininho, muito humilde, chegou e disse: pastor, por favor, vamos à frente. E me pegou pela mão, me levou à frente. E ele começa a dizer o seguinte: disse: igreja, eu quero que vocês prestem muita atenção no que vocês vão ouvir hoje, porque se vocês nunca ouviram a palavra de Deus hoje, vocês vão ouvir. Eu quero que vocês prestem muita atenção em tudo. Ele chama a gente de pastor, né? Para mim, Rogério está mais do que bom, irmão, do jeito que quiser, mas eles têm esse hábito, né? Eu não vejo problema nisso também. E ele disse: e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque o que vocês vão ouvir hoje é muito importante. Ele era um pastor, ele alimentava aquela igreja há 10, 15 anos talvez, e eu tentando entender o que estava acontecendo, e ele disse: eu vou dizer a vocês por quê. Essa noite eu tive um sonho. Eu tive um sonho muito importante. Ele falou: e eu acordei e não entendi nada do sonho. Não entendi, mas eu sabia que era um sonho muito importante. Ele falou: só que, ele falou, eu tenho certeza de uma coisa, porque Deus me falou. O pastor Rogério vai interpretar o sonho para nós. Eu não tinha a menor ideia do que ele sonhou. Eu não fazia a menor ideia de nada. E ali Deus te coloca num momento onde você, pela crise, não vai se transformar em algo. Você vai mostrar o que tem. A crise não faz cristãos. A crise revela quem é. E aquele momento você tem duas alternativas. Ou você sai correndo, ou você diz: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Irmãos, ele começou a contar o sonho. Eu estava na cama e eu vi uma estrela que vinha e começava a rodear a terra. Aí eu continuava olhando, vinha outra estrela e começava a rodear a terra. Eu aí já sabia o sonho, e já sabia exatamente o que era para pregar. Ou não? As 3 mensagens dessas. O Senhor mostrou claramente: filho, não se preocupe, você não me pediu? Deixa que eu sei o tempo certo para cada coisa.
Aquela igreja agora estava pronta para a verdade das 3 mensagens angélicas. Por quê? Porque Deus já havia dado para o pastor o sonho, e pela graça de Deus já tinha dado, né, a esse pobre coitado a interpretação. Então a gente já sabia exatamente o que deveria pregar. Deus tem agido dessa maneira, irmãos. Ouvindo o irmão Aparecido falando sobre a Assembleia, nós estamos pregando numa igreja da Assembleia de Deus, deve ter uns 150 membros, alguma coisa assim. Todos já aceitaram a verdade do Deus único também. E é impressionante porque Deus prepara tudo. Eu não sei quem aqui conhece as igrejas da Assembleia. Pelo menos aqui eu tenho ido, as pentecostais, lá na nossa região, eles fazem muito barulho. É o jeito deles, não se pode condená-los. É o jeitinho deles e a gente tem que respeitar, porque eles têm, né, em sua grande maioria, um amor muito maior do que o nosso. Se para nós, né, falta esse fervor, esse calor, eles têm de sobra para nos ensinar. É claro que, né, na luz que eles têm. Mas tem acontecido coisas impressionantes, porque você vai, começa a pregar a palavra, começa a glória, 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 glória. Daqui a pouco a igreja entra num silêncio impressionante. E os irmãos não te perdem um minuto de vista, eles estão assim, você dá um passo, eles estão com tanta sede, com tanta fome, que o que vier para eles, né, é alimento. Mas aconteceu uma coisa também impressionante ali. Quando nós chegamos lá, o pastor disse, quando nós apresentamos pela graça de Deus a mensagem, o pastor disse, essa igreja orou por 2 anos, por 2 anos essa igreja orou para que Deus enviasse um mensageiro que realmente ensinasse a palavra. Finalmente Deus mandou. Então, irmãos, eu só lhes digo, por favor, esqueçam o Rogério, esqueçam o Aparecido, esqueçam o Fábio Amaro. Deus vai falar através daqueles que realmente se propuserem a trabalhar. Dê o primeiro passo, não espere. Não espere, dê o primeiro passo. Eles estão sedentos, eles precisam. E se, a pergunta que sempre faço, se não fomos nós, quem será, meus irmãos? Essas mensagens que têm vindo, elas têm vindo para nos preparar para isso. É a nós que tem vindo essas mensagens. E eu gostaria de convidá-las imediatamente, aqui abram vossas Bíblias, meus amados irmãos, no livro de 1 Pedro, e deixe-me lhe dizer algo mais antes de ler. Essa noite também eu orava e dizia, Senhor, até incomodei o pastor Daniel e o pastor Valdomiro, que eu tive que deixar a luz acesa, e eu orava e dizia, Senhor, o que falar? E eu tinha um sermão pronto, porque eu entendo que nós sempre temos que ter algo pronto. E eu já tinha algo pronto, eu amo profecias, é o que eu mais gosto de estudar, é o que eu mais gosto de falar, né? Um é orelha, outro é braço, outro é boca, outro é... Deus tem os seus servos, mas eu gosto de profecias. Vira e mexe, eu tenho que cair na profecia de novo, eu não consigo escapar delas, elas me perseguem, não sou eu que persigo elas. E, curiosamente, eu tinha um tema que era isso. E ontem à noite eu começo a estudar e Deus não falou comigo, mas Deus, Ele como te dá diretriz, filho, não é isso, não é isso. E aí eu chego aqui e por alguma razão que eu não sei qual é, o irmão Aparecido roubou meu sermão. Então eu não tenho nenhuma noção porque eu tenho visto isso com o irmão Fábio Amaro, tenho falado muito com ele, eu fico impressionado como Deus está levando o seu povo a pensar igual, falar igual, os mesmos textos. Mostrei o texto para ele, ó, Deus é fantástico, irmãos. Se Deus repete, se Deus, né, nos dá algo em repetitivo, é porque é muito importante o que Ele tem para nós, tá bom? Então, vamos simplesmente permitir que Deus nos conduza, né, e certamente nós seremos grandemente abençoados, tá? Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. 1:12. Aos quais foi revelado que o quê? Que o quê? Não para si mesmos, mas para quem? Aqui, irmão, a pergunta que cabe a você é só uma. Você pode dizer sim ou não, só isso. Você não pode dizer mais ou menos. Esse para nós, ou você coloca o teu nome aqui ou não. A escolha é tua. Certo? Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Eles ministraram essas coisas que agora vos foram anunciadas. Por aqueles que... Por quem?
pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregar o Evangelho, para quê? Para as coisas que os anjos desejam bem atentar. Irmãos, a mensagem que se levanta agora diante de nós, é uma mensagem que todos os profetas gostariam de ter vivido. Jesus disse que muitos, porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos quiseram e não puderam. Não é que eles não quiseram, eles quiseram, mas não puderam. E eu convido os irmãos a ir além daquilo que normalmente nos tem sido dado como alimento. Irmãos, nós precisamos aprender a entender as entrelinhas da Bíblia, ir onde outros não puderam ir, porque é um fato, eles escreveram para nós. E se eles escreveram para nós, tem luz sendo derramada do Santíssimo hoje, numa porta que está aberta. Não importa o que o diabo faça, a porta do Santíssimo vai estar aberta. E é de lá que vem a luz para nós hoje. É de lá. Por isso o Senhor diz, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. É no santuário que está o caminho do nosso Pai. É no santuário que está a agenda do nosso Pai. E nós somos um povo único quando nós entendemos onde devemos estar. A nossa missão tem tudo a ver com o que nós vamos responder. Onde nós estamos. E nós precisamos, ao nos ajoelhar para orar, ao buscar luz, saber que a luz que vem para nós não vem do santo hoje. Não vem do ato. Ela vem do Santíssimo. Ela vem diretamente do trono do nosso Pai. É de lá, daquele trono, que fluem as águas, irmãos, vivas. E mais do que isso, toda a Bíblia, irmãos, está se levantando de novo diante de nós, com novas lições, que o pesquisador verdadeiro vai encontrar. Pérolas que foram abertas somente para essa geração. Uma delas, quando Jesus está nas bodas de Canaã, é dito, todo aquele que serve vinho, serve primeiro que vinho, o melhor. E depois, quando já tem bebido bastante, o pior. Mas tu reservaste o melhor vinho para o final. Irmãos, não se enganem, o melhor vinho é o que foi reservado para nós. E a razão é muito simples. Porque nunca o vinho de Babilônia foi tão forte. Deus então vai equiparar, dando ao seu povo o melhor vinho que já foi bebido em toda a história da humanidade. Nós estamos recebendo, se abrirmos o nosso coração, a água da vida que flui do trono de Deus, recebida nesses vasos de barro, quando servida, se transformará no melhor vinho que a humanidade já percebeu e já experimentou. Lembrem-se, irmãos, era exatamente o que acontecia lá. Trouxeram a água, Senhor, está aqui, enchei as talhas de água, encha a tua talha de água, não importa, na fila do banco, na fila do colégio, não importa, vai colocando para dentro a água da vida, no momento certo, ide e servir. Quando servir, vai se transformar nesse vinho maravilhoso profético que as igrejas hoje precisam e as pessoas precisam. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Foi dado para nós esse melhor vinho da festa final. E aí, nós encontramos que para as quais coisas os próprios anjos desejam bem atentar. Os próprios anjos, irmãos, os próprios anjos estão observando o que nós vamos fazer com esta luz maravilhosa que está sendo dada. E por isso digo, a Bíblia tem se levantado hoje com luz sendo jorrada sobre nós. Mas muitas vezes o que tem acontecido é algo relativamente simples e infeliz. Eu estudo um aspecto da profecia, e a profecia me diz algo. Aí eu me fecho naquilo e entendo que só aquilo que vale. Mas aí Deus dá luz para outra pessoa, sobre um outro aspecto da profecia. E não pode haver combatividade, não pode. Mas eu me fecho naquilo porque eu estudei daquela maneira. Nós precisamos abrir o coração para entender que Deus não está restrito a época nenhuma. A igreja adventista, infelizmente, parou no tempo, meus irmãos. Nós não podemos. Nós precisamos levantar o estandarte ensanguentado de Emanuel. Amém. Vamos em frente, meus irmãos. Vamos em frente. Nós precisamos de toda a luz que o céu quer derramar sobre nós. Glória a Deus.
Amados, no livro de Mateus, capítulo 24, Mateus, capítulo 24, (45 ao 49). Quem é, pois, quem de vocês, meus irmãos, presentes hoje em Campina Grande, é o meu servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Quem de vocês, diz o Senhor, é o meu servo fiel e prudente? Fiel a quê? Fiel às Escrituras, fiel à palavra. Fidelidade absoluta e prudência, duas características que os servos de Deus têm que ter. E a pergunta aqui não é quem de vocês é meu filho, a pergunta é quem de vocês é meu servo. Um servo só é servo quando obedece, irmãos. Um servo só é servo quando obedece. Por isso, o sustento ao seu tempo só é dado para os servos. Não estranhem então que as igrejas hoje, na sua esmagadora maioria, não entendem as profecias, não entendem o sustento no tempo certo. Por quê? Porque não estão categorizadas como servos. Mas se Deus está abrindo isso para nós, é porque o céu está dizendo: vocês precisam ser meus servos. E aí, 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar pregando a verdade? Não. O achar pregando o quê? O sustento ao seu tempo. Ele diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim como? Dando sustento no tempo certo. Por isso aqui, inclusive, foi falado aqui, e com muita propriedade, nós temos um evangelho eterno. Nós não precisamos inventar nada, irmãos. No tocante às doutrinas, um alfinete que nós mexamos, estamos errando. Mas as profecias estão abertas diante de nós. Precisamos estudar. O sustento no tempo certo é entender, por exemplo, que a primeira mensagem angélica, no primeiro momento, foi dada: temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Os nossos irmãos no passado deram uma entonação específica para a segunda parte, mas a primeira parte ficou para nós. Temei a Deus e dar-lhe glória. Que Deus? Se eu não sei que Deus eu devo temer, que mensagem eu vou dar ao mundo? Temei a Deus e dar-lhe glória. Senhor, não entendi. Tá bom, agora você vai entender. Adorai aquele que fez o céu, a terra. Agora não pode haver mais dúvida. Esse é, em primeiro momento, a mensagem que se levanta poderosa hoje como uma luz adicional sobre a primeira mensagem angélica. E se nós não formos pregar isso, irmãos, quem vai? Quem vai pregar isso, se nós não vamos pregar? Se nós somos um povo chamado. Então não estranhe se no teu coração o chamado é a adoração ao Deus único. Porque tem que ser assim. Tem que ser, porque o Espírito de Deus está chamando pessoas para levantar essa mensagem. Não combata contra ela. E sabe o que mais? Hoje, sabe o que o diabo está fazendo então? Não, você entendeu. As igrejas adventistas tem muita gente que já crê assim. Mas sabe o que o diabo fez? Olha, faz o seguinte então, tá bom, pode crer. Só não fale. Só não fale. Mas a Bíblia me diz que esse anjo fala em alta voz. Até onde eu sei, alta voz é poder e é sem medo de falar. E é falar de forma firme, clara, absoluta. O testemunho direto deve ser dado agora. Então, porém, versículo 48. Se aquele mau servo disser consigo: meu Senhor tarde virá. Nossa mensagem tem um escopo para despertar as igrejas. O que é que desperta as igrejas? Eis o noivo. As igrejas estavam dormindo, não estavam? O que despertou elas? Houve-se um clamor: eis o noivo. Nossa mensagem também tem esse escopo. Nós estamos pregando o quê? Cristo está vindo, prepare-se. Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Cristo está vindo buscar os seus. Isso é que desperta as igrejas, que foi o que despertou as igrejas que estavam dormindo. Porém, se aquele mau servo disser consigo: meu Senhor tarde virá. Tem muita gente querendo que Deus não venha, que Cristo não venha. Eles não querem que venha, no final das contas, né?
e começar a espancar os seus conservos. Muitos aqui não sabem, mas foram espancados já. Foram expulsos das igrejas, das sinagogas, foram perseguidos, foram maltratados. Por quê? Porque a nossa mensagem hoje é uma mensagem que coloca Cristo vindo nas nuvens do céu. E quem não está preparado, ou quem não quer se preparar, não gosta dessa mensagem. Não gosta. E olha só, espancar os seus conservos, e a comer, e a fazer o quê? Beber com os bêbados. Os adventistas bebem álcool? Não. Na sua grande maioria, não. Então o que é que eles estão bebendo? O que é que estão bebendo esses vinhos de Babilônia? Se começar a beber o vinho de Babilônia, pode ter certeza que não vai entender a proximidade da vinda do nosso Senhor. Não vai entender essa mensagem. Porque esse povo hoje, infelizmente, está bebendo com quem? Com Babilônia. Ou não é o vinho de Babilônia, a Trindade? Com certeza. Então, no momento que você começa a beber o vinho de Babilônia, o vinho da Trindade, esse mistério, entre aspas, é óbvio que você perde completamente de vista o teu Deus. Você perde de vista o Senhor Jeová. E perdendo de vista o Senhor Jeová, pode ter certeza. O Apocalipse 1:1 se levanta. Revelação de Jesus Cristo. A qual Deus lhe deu. Deus não pode dar agora a você aquilo que você não está preparado para receber. Seria o mesmo que Deus te dá poder para pregar tudo errado. Aí Deus derrama o teu Espírito. Tem muita gente pedindo o Espírito de Deus. Amém por isso? Mas Deus não pode te dar o poder do Espírito de Deus para você pregar errado. Porque senão depois você vai ter que voltar. Paulo disse, eu fui ter com as colunas para que eu não tivesse corrido em vão. Senão você vai correndo, daqui a pouco você fez 500 quilômetros pregando tudo errado. Aí você para e diz assim, Senhor, agora eu vou ter que voltar a desfazer tudo que eu fiz. Triste. E para muitos não vai poder, você não vai poder voltar e desfazer o que fez. Muitos já terão descansado. Então a mensagem se levanta poderosa, dizendo que nós não podemos de maneira nenhuma beber com os bêbados. Se isso acontecer, virá o Senhor daquele servo num dia e hora que não espere, a hora que ele não sabe. Então, muita gente diz, não, dia e hora ninguém sabe. Eu não discuto isso não. Não discuto, mas é um fato que ele diz, se você começar a beber do vinho de Babilônia, que você não vai saber. Porque se você estiver estudando a palavra de Deus, bebendo da água da vida, estudando as profecias, o Senhor vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Não importa quando, nós temos que estar preparados. Pode ser amanhã, pode ser... Não é esse o caso, irmãos. Mas nós temos que nos preparar dia a dia. E não podemos de maneira nenhuma nos aproximar de Babilônia. Porque a mensagem nossa é sai dela, povo meu. E a mensagem hoje, infelizmente, das igrejas é entra nela, povo meu. Todo mundo se juntando. O ecumenismo agora juntando todas as igrejas, entra nela, e Deus dizendo, sai dela. Nossa mensagem é a contramão do mundo, irmãos. E a nossa mensagem é a contramão do mundo por uma razão simples. Pai, cuida deles. Estão no mundo, mas não são do mundo. Não são. Não somos do mundo. Nós não pertencemos a essa cidade. Nós pertencemos à Nova Jerusalém. Esse é o nosso lar. Se você não tem saudade desse lar, que você não conhece, irmão, tem algo errado na tua vida. A questão não é você deixar de fazer coisas. O apóstolo Paulo diz, não toques, não proves. Não é nada disso, irmão. A coisa mais difícil do mundo é você estar com alguém que você não gosta. É impossível. Mas quando você ama, quando você aprende a amar a pessoa, tudo fica fácil. No final das contas, a história sempre vai ser resumida no amor. E eu não vou conseguir amar a Deus porque alguém me diz que eu devo amá-lo. Não vou. Nós podemos morrer aqui pregando, você precisa amar o teu irmão. Você não vai amar o teu irmão, a menos que o amor de Deus esteja no teu coração. E nós o amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Você não vai amar o teu irmão porque alguém manda amar o teu irmão. Você sabe que precisa amar o teu irmão. Mas se você não buscar na fonte que é Deus, que é a fonte do amor, não vai ter amor. Não vai. Por isso nós precisamos aprender a estudar a palavra. Livro de Lucas, capítulo 4, mostra o resultado do que a Bíblia chama de sustento ao seu tempo. Então hoje você tem que decidir. Você quer realmente dar o sustento ao seu tempo? Ah, eu quero. Amém. Então se prepare. Porque o que aconteceu com Cristo vai acontecer contigo. E amém se acontecer. Porque ele pisou antes. Vamos ver o que diz? Lucas 4, a partir do 14. Então,
pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, sua fama correu por todas as terras de derredor. 15, o que diz ali? Ensinava nas suas sinagogas e... o que acontece? Por todos era louvado. Versículo 21. Agora ele apresenta a profecia de Isaías. Ele começa a contar a história bíblica de Isaías. Mas no versículo 21, o que ele diz? O que ele diz? Então começou a dizer-lhes, o quê? Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele pegou a história de Isaías e fez dela o sustento ao seu tempo. O que acontecia na sinagoga até então, por todos, ele era o quê? Louvado, não é isso? Todo mundo, amém, aleluia, amém, aleluia. Que sermão maravilhoso, falando de Isaías, que fantástico. Hoje se cumpriu essa escritura entre vós. Fez daquela verdade, o quê? A verdade do tempo presente, o sustento ao seu tempo. Sabe o que aconteceu? Leia o versículo 28, 29 e 30 agora. O que aconteceu? Todos louvavam ele. Daí ele colocou o sustento ao seu tempo. E todos, quantos? Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Se preparem. Se preparem. Você pode contar a história bíblica para quem você quiser hoje. O diabo já vacinou todo mundo. O diabo vacinou todo mundo. Tanto que vocês viram, os testemunhos são esses. Você vai lá e fala, entra aqui e sai aqui. Mas o sustento ao seu tempo vai despertar. É essa a mensagem que nós temos. Essa é a poderosa diferença. E vai acontecer o que aconteceu com Jesus, né? Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o quê? Quem aqui foi expulso já? Quem já foi expulso? Levanta a mão. Foi expulso por quê? Porque é intransigente, porque é dissidente, porque é mau, porque é ruim. Não crê no Espírito Santo? Não. Vocês foram expulsos porque, pela virtude do Espírito de Deus, Deus lhes levantou uma mensagem. E essa mensagem a gente não consegue ficar calado. Não consegue. O inimigo vem e diz, fique quieto. E você diz, não, ai de mim se eu não pregar. Como foi com Paulo. Eu tinha certeza que no momento que eu apresentasse esse tema que eu estudei por 2 anos, eu tinha certeza que eu desceria do altar de Deus leproso. Eu tinha certeza. Eu subi como ancião e desci como leproso. Os irmãos se afastaram. Quando acabou a pregação, imediatamente o ancião se levantou. Essa é a opinião dele. Essa é a opinião dele. Vocês sabem que a gente tem o hábito de cumprimentar os irmãos que saem. Eu ficava cumprimentando irmãos, sem brincadeira. Os irmãos viraram o rosto. Depois que saiu praticamente todo mundo, um irmão, Cassiano, devia ter seus 80 e poucos anos, me abraçou chorando. Ele disse o seguinte: Rogério, eu pensei que eu ia morrer sem ouvir essa mensagem. Deus me deu essa luz há muito tempo atrás, eu nunca tive a coragem de pregar. Graças a Deus, ele falou que você teve a coragem de pregar. Amém. Foi o único naquele momento. Precisa mais de um? Não precisava nenhum, na verdade. Por quê? Porque eu sabia de onde veio o testemunho, eu sabia o que eu ensinava. E assim tem sido com todos os irmãos. Tem sido assim. Levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitaram. O que é que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz exatamente isso. Por quê? Chegará um tempo em que eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vai ficar nisso? Não. Chegará um tempo que aqueles que vos matarem pensarão que está fazendo um serviço a Deus. Eles expulsaram e queriam o quê? Matá-lo. Irmãos, é maravilhoso saber que nós podemos olhar para a Bíblia e ver a nossa experiência hoje, irmãos. É a nossa experiência. Isso não deve fazer ninguém aqui estufar o peito e dizer sou eu. Isso é responsabilidade. Saber qual é a nossa missão. Saber onde estamos na história do mundo. Saber que Deus olhou para você no ventre da tua mãe e disse, esse é meu, acabou, é meu. Amém. Irmãos, eu tomei soda cáustica com 2 anos de idade, eu fiquei 9 anos no hospital me tratando, eu nunca entendi por quê, nunca. A minha pergunta sempre foi, por quê, Senhor, por quê? Por que um tratamento tão dolorido, cuspindo sangue, Senhor, por quê?
Finalmente Deus me disse: filho, tu está perguntando errado. Para quê, filho? Para quê? Cada um de nós tem a nossa experiência. A experiência que você tem não é menor do que a de Paulo. Não é. Nós vivemos uma época, meus irmãos e irmãs, onde nós temos sido chamados e fomos pegados pela mão. Vem aqui, filho, vem, você é meu. Não importa o que você diga, você é meu. A menos que você não queira, você é meu. Por quê? Porque a mensagem que nos é dada é a mesma que foi dada quando Cristo mostra para ele porfiar e por entrar pela porta estreita, porque muitos quiseram entrar e não puderam. Em 1844, queira você ou não, abriu-se uma porta. A igreja de Filadélfia foi inaugurada. Essa porta está aberta e luz jorra dela. Agora, a única pergunta é: você vai entrar ou não? É só essa a pergunta. Você vai entrar ou vai ficar do lado de fora? Quando você se ajoelha, pode, pelo poder de Deus, imaginar você se entrando, realmente ficando frente ao Rei do Universo. E pode dizer como Esther: Senhor, eu estou aqui. Se perecer, eu pereço. Senhor, eu estou aqui. Eu preciso da luz que o Senhor tem para o seu povo. Eu preciso, Senhor. Porque eu sei que sem essa luz eu não vou conseguir fazer o teu trabalho. Então nós somos chamados para isso, né? No livro de João, capítulo 4, versículo 19. Veja que paulatinamente nós vamos recebendo a mensagem do sustento ao seu tempo. 4,19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és. Com o que ela identifica agora Cristo? Profeta. Quando a palavra de Deus, e você lê na palavra de Deus, diz o Cordeiro, sabe por que está Cordeiro lá e não está Jesus, e não está Cristo, e não está Messias? Está Cordeiro lá porque ele quer que você leia Cordeiro. Porque quando você lê Cordeiro, a tua mente tem que ir para onde? O santuário. É lá que está a luz que você precisa naquele momento. Quando ele fala Filho do Homem, não coloque ali Cristo. Coloque Filho do Homem, porque ele está puxando a tua mente para o entendimento da natureza humana. Ele está trazendo a humanidade de Cristo à tua mente, para que você pense: quem está falando aqui é o Jesus humano. É aquele que, como eu, passou pelo que eu vou passar. Agora, se você, em algum momento, não consegue pura e simplesmente aceitar como está escrito, acredite, você vai ter dificuldade. É verdade, você poderia dizer, mas há algumas adulterações. Deus diz ao mar: daqui você não passa. Deus diz aos seres humanos: daqui você não passa. Eu te deixo mexer até aqui. Daqui não, aqui você não mexe. Os servos de Deus vão estudar a Bíblia e vão encontrar a verdade ali. Vão encontrar, não importa quanto o diabo tenha mexido. Deus já sabia. Ele não disse: aquele que tirar algo, eu tirarei da parte dele da árvore da vida. E aquele que acrescentar, eu vou acrescentar as pragas. Então ele já sabia. Então ele permite: até aqui você pode ver, daqui não, né? Então disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Senhor, nossos pais foram católicos, né? Meu pai foi da Assembleia, meu pai foi da congregação, tal, e vocês dizem que é na igreja adventista o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher. O que é mulher em profecia? Igreja. Acredite-me. Porque a igreja não quer acreditar. Igreja, acredite-me, por favor, me escute. O que? A hora vem, e agora é, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Acredite-me. Nem nas igrejas que dizem, né, simplesmente dizem, e nem na igreja que recebeu a verdade, que é Jerusalém, que deveria ser quem? A igreja adventista, o sétimo dia, que recebeu a verdade. Acredite-me, acredite-me. Chegará um tempo em que nenhuma e nem outra. 22. Vós adorais? O que eu não conheço é mistério. Vocês adoram o que não conhecem. Como é que eu posso adorar quem eu não conheço? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer a verdade. E a Bíblia vai me mostrar que o Pai precisa ser adorado em espírito e em verdade. Então veja, tragam para hoje.
Vocês adoram o que não sabem. Não vamos entrar aqui nesse a hora vem e agora é, porque é fantástico essa profecia no agora é. Porque você poderia perguntar como a hora vem e agora é. Jesus fala do futuro, mas ele dá um meio para você identificar quando aconteceria isso. A partir de quando a igreja adventista não mais adoraria o Pai. E é impressionante a data que você chega nessa profecia. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O que os judeus creem? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é quem? Jeová. Não é outro. A salvação vem deles. No tocante a isso, não precisa ter medo. Eles sabem exatamente o que adoram. Tanto é verdade que a igreja adventista está tentando por todas as formas evangelizar agora os muçulmanos, os árabes. Por que não conseguem? Porque eles não aceitam o Deus Trino. Não aceitam. Então lá a igreja tem que falar do Deus único para eles. Só que aí eles vão pesquisar e descobrem que a igreja crê numa trindade e volta tudo a estaca zero. Estão gastando um monte de dinheiro e não conseguem alcançá-los. Por quê? Porque para eles é muito simples. Mesmo eles creem, né, num Deus único. E obviamente, né, os judeus não tem nem o que discutir sobre isso. Né? Versículo 23. A hora vem e agora é, em que os... Você quer ser um adorador ou você quer ser um verdadeiro adorador? O que você quer ser? Adorador tem muito, não tem? Tem muito. Mas um verdadeiro adorador tem que adorar quem? E como é que o Pai se identifica? Não é Ele que se identifica como o verdadeiro Deus? Não é Ele que se identifica como Deus verdadeiro? Claro, um Deus verdadeiro terá adoradores o quê? Verdadeiros, claro. Né? Então, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Amém. Então esse tempo, irmãos, é profético completamente. Nós não somos fruto de algo. Nós somos frutos de uma profecia. Onde a pergunta seria, mas eu devo adorar na igreja adventista, na assembleia, na católica, onde eu devo adorar? E Deus está dizendo, olha, não perca tempo com local. Não é local, a questão não é local. A questão é como e quem você adora. Vale 1000 vezes mais a verdadeira adoração, você sozinho no teu quarto, quem sabe com a tua esposa, com os teus filhos, do que no meio de 5.000 num local onde o verdadeiro Deus não é adorado. É simples. Veja que ele mostra claramente. A hora vem agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Por quê? Por quê, irmãos? Porque o quê? Se o Pai está procurando, é porque alguma coisa está errada. O Pai está procurando por quê? Se ele está procurando, é porque literalmente é preciso procurar, porque tem muito pouco. Deus está procurando verdadeiros adoradores, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E quem falou isso? Quem foi que falou isso? Foi o próprio Mestre. Ora, se eu não puder acreditar em mais nada, as pessoas vêm para mim e dizem assim, mas Rogério, mas Tiago disse, Tiago disse, o que disse Jesus? O que disse o nosso Mestre? Você prefere o que disse o nosso Mestre ou prefere o que disse Tiago? Eu não discuto a inspiração de Tiago, não discuto a inspiração de ninguém, mas perfeito é o nosso Pai. Perfeito é Jesus Cristo. Ele é perfeito. O que ele fala com perfeição absoluta. Me permitam colocar um outro exemplo rápido. Você está diante de Cristo nesse momento. E você diz assim, Senhor, quantas vezes devo perdoar aquele que peca contra mim? 7 vezes? E o que te diz o Mestre? Olhando dentro do teu olho. Meu irmão, Jesus olhando dentro do teu olho diz assim, não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Aí vem o pastor e te diz assim, irmão, Jesus está dizendo que você deve perdoar sempre, tá bem? Jesus está dizendo isso, Jesus está dizendo aquilo. Jesus disse o que disse. E o que ele disse foi 70 vezes 7. Quando Jesus te dá uma conta, meu irmão, a melhor coisa que você faz, sabe o que é? Faz a conta. Faz a conta. 70 vezes 7, 490. O tempo do perdão dos judeus estava terminando. E Jesus ali, aprendendo com o seu Pai, com o nosso Pai, que ensina a dar muito além daquilo que somos capazes de pedir ou pensar, estava já dando uma resposta para aqueles que viriam no futuro, entendendo que a profecia estava se finalizando ali. Agora, nós podemos ficar com o que ele disse e com o que dizem que ele disse. A escolha é nossa.
Ele não erra, ele é perfeito. Ele poderia ter dado qualquer conta, ele poderia ter falado qualquer coisa, mas o que ele disse foi 70 vezes 7. Esse mesmo poderoso mestre se levanta no Apocalipse e diz: aquele que tem entendimento, calcule o número da vez. Ah, não vou calcular, Senhor. O problema é teu, filho. O problema é teu. Se não quer calcular, é problema seu. Mas quando ele te dá um cálculo, faça. Porque está sendo jorrada a luz que só aqueles que buscarem as pérolas bem escondidas nesse baú do tesouro vão encontrar. O problema não está em Deus, meus irmãos. Não está, nunca esteve. 24. Deus é? Importa que os que o adoram, o adorem em? Deus é um ser espiritual, irmãos. Ah, não, Deus é espírito, então ele não tem boca, ele não tem isso, ele não tem aquilo. Irmãos, Deus é espírito, Deus é um ser espiritual e só pode ser adorado em espírito. Você é um ser espiritual, sim ou não? Sim. Ou não é? Irmãos, todos nós nascemos, me permitam colocar uma simbologia simples. Quando Jesus cura um cego, ele olha e diz: vejo homens, como árvores os vejo. Árvores queimam, irmão. Nós nascemos como criaturas, e nós nascemos simbolicamente da ordem vegetal, árvores. Mas chega um momento que quando você se converte a Deus, você vira o que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, você não é mais árvore, Pedro. Você agora é uma pedrinha, porque você é um pedaço da grande rocha que é o nosso Deus. E agora, filho, se você puder acreditar, a árvore queima, rocha, pedra, não queima. Não queima. Então agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A natureza é mudada, inclusive a simbologia que é dada. Nós passamos agora de criaturas do reino vegetal que queimam para o reino mineral. Por quê? Porque agora em nós tem algo de mineral, que é o quê? Palavra. Da onde vem a palavra? Da onde vem a água? Da onde vem a água? Da rocha. Então agora nós estamos sendo alimentados pela água da rocha. E à medida que somos alimentados pela água da rocha viva, nós vamos sendo transformados também. Todos esses ensinos, irmãos, eles estão, obviamente, nas entrelinhas da Bíblia. Mas é preciso abrir o coração, né? 1 João, capítulo 2, versículo 18. 2:18. Filhinhos, já é a última hora. Ah, mas isso aí já está escrito há um tempão. Isso é contigo, cara. Isso é contigo. Você pode crer ou não. Já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Muitos agora, nesse tempo, se têm feito anticristos. Não eram, se fizeram. Por quê? Por onde conhecemos que já é a última hora. Então, nós conhecemos que já é a última hora, ao perceber que uns que não eram movidos pelo espírito do anticristo, agora são. A isso damos o nome de apostasia. A apostasia não pode ser colocada sobre quem nunca conheceu a verdade, irmãos. Quem nunca conheceu a verdade não é apóstata, é gentil. A apostasia só pode acontecer com aquele que um dia teve a verdade e rejeitou. E esse se tem feito anticristo, por quê? Porque o espírito do anticristo opera nele. E o espírito do anticristo operando no coração de um homem, sabe o que acontece? Acontece isso. Saíram de nós. Incrível que o diabo tem dito para nós que nós saímos. Nós fomos excluídos, não foram eles que saíram de nós. Irmãos, o que faz uma igreja não é o templo. O que faz uma igreja é a palavra, é a presença de Cristo. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Isso é uma igreja. Não importa quão bela seja a igreja, não importa quantas pessoas tem lá dentro. Se Cristo não se faz presente, você não tem uma igreja. Você tem um clube social, você tem qualquer coisa. Agora, o texto diz: saíram de nós. Mas saíram de nós por quê? Porque não eram de nós. Versículo 19. Não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco na verdade. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo.
Claro, o princípio da sabedoria é o temor de Deus. E o que é o temor de Deus? Qual é o dever de todo homem? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. No momento que você rejeitar os mandamentos de Deus, meu irmão, você não tem sabedoria absoluta nenhuma. Não importa o que você já ensinou, o que você já aprendeu. No momento que você rejeita um dos mandamentos de Deus, seja ele qual for, a tua queda é livre agora. A tua queda é livre. Por quê? Porque os mandamentos são um muro com 10 colunas. Derrubou uma, o diabo entra. Não precisa derrubar todas, não. Derrubou uma das colunas, o diabo entra. E você vira vítima dele, quer você queira, quer não. Porque a tua proteção agora caiu. Né? 21, perdão. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade. Mas por quê? Por que ele escreveu para nós? Não que nós não sabemos a verdade, mas por quê? Sabeis. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Olha a nossa época aqui, irmãos. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega o quê? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Peraí, mas aqui a questão é, mas quem é o Cristo? Quem é o Cristo? O que é diferente que nós ensinamos? Nós ensinamos, eis o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que é o Cristo. O Cristo não é o que se está dizendo aí. A nossa mensagem, ela é retilínea, ela é clara, ela é bíblica. Quando foi perguntado para Pedro, Pedro, que dizem? Tu és o Filho do Deus vivo. Esse é o Cristo, irmão. O Cristo não é o Deus, entre aspas, que estão ensinando. A mensagem tem que ter o sonido certo. Nós somos chamados como esses atalaias, esses trombeteiros. E o inimigo, então, diz o quê? Olha só. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o... O que o anticristo nega? Veja que o texto aqui não diz que o anticristo nega Deus e Jesus. Diz o Pai e o Filho. Por quê? Porque a mensagem da Trindade finalmente nega a existência de um Pai e a existência de um Filho. Sim ou não? Sim ou estou inventando algo, irmão? O objetivo do inimigo a todo momento foi criar preâmbulos, criar enganos, para finalmente rejeitar a paternidade real do Pai e a filiação literal e real do Filho. Esse era o objetivo dele o tempo todo. Foi o que ele fez com os judeus. O tempo todo a briga com os judeus não era se Cristo era Deus ou não. A questão sempre foi se ele era ou não o Filho literal de Deus. Por isso João lá, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, etc, etc, etc. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O primogênito, Jesus, que veio da barriga de Maria, revelava a glória do unigênito, a glória do próprio Cristo. Era o mesmo, porém agora, claro, feito carne, né? O seu caráter, ele revelava isso, né? Então, 23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. No momento que você ensina que Jesus não é Filho literal, você está negando o Pai, óbvio. Não tem como fugir disso, né? E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, o que nós ouvimos desde o princípio, irmãos? O que nós todos ouvimos desde o princípio? Que existe um Pai literal e que existe um Filho literal. Não foi isso que nós ouvimos. Mesmo os que vieram da igreja adventista aprenderam isso. Mas em algum momento o espírito do anticristo tomou aqueles homens. Como foi que isso aconteceu? A parábola mostra também, né? Que o quê? Dormindo os homens, dormindo os líderes, veio o inimigo e fez o quê? Semeou o joio no meio do trigo e saiu. Mesma coisa, né? Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. A igreja de Laodiceia, irmãos, ela não é uma igreja apenas no tempo, ela não surge apenas no tempo, ela surge como uma condição de apostasia. Laodiceia, a igreja morna, ela precisa voltar a ser o quê? O que ela precisa ser? Filadélfia. Veja, a igreja vai, Filadélfia,
eis que diante de ti pus uma porta aberta, Filadélfia nasce, mas ela vira Laodiceia. Por isso nós lemos, ela está na condição laodiciana. E os irmãos vão ver isso fantasticamente em Colossenses também, quando ele diz, essa carta lê-o também aos que estão em Laodiceia. O problema deles é o julgamento, o povo fica julgando, que é o Colossenses, né? Não julgue e tal. E aí a mensagem se levanta diante de nós de novo, e Deus vem mostrando, nós precisamos buscar nas veredas antigas e andar por elas. Voltem para Filadélfia. E Filadélfia é o quê? O que é Filadélfia? Amor fraternal. Voltem para o amor do Pai. Voltem para o amor do Pai. Vocês perderam o amor do Pai. Vocês perderam de vista quem é o Pai. E Deus é amor. Voltem para o Pai e vocês vão reencontrar o primeiro amor que nós tanto precisamos. Por quê? É no seio do Pai que está o amor. Deus é amor. Não é que Ele tem amor, Ele é amor. E por isso nós somos convidados a voltar a Filadélfia. Voltem nos caminhos, nas veredas antigas, e vocês encontrarão descanso. Essa é a mensagem. E aqui encerramos, né? Versículo 26. Estas coisas vos escrevi acerca de quem? Para quem que ele escreveu isso? Para nós. Mas por que ele escreveu isso? Por que o Espírito hoje está nos dando isso aqui? Quem quer ler? Quem está ali? 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Não deixem que eles vos enganem com essa história de que ele é o filho, ele não é o filho ontológico, ele apenas assumiu o papel. Isso são enganos que nós não podemos cair. Essa conversa teológica moderna, que se inventam frases e palavras difíceis, e aí a gente, nossa, que sábio que esse homem é. Irmãos, Jesus falava para pedreiros, Jesus falava para carpinteiros, Jesus falava para pescadores, Jesus falava para lavradores, Jesus fala para nós, pessoas simples, que precisam aprender como criança aos pés dele. Não tem nada de rebuscado na palavra de Deus. Ele fala a nós, como falou a eles. Por que será que Jesus não pôde chamar um só fariseu na época? Nenhum. Porque ele não pôde chamar nenhum que se formou nas escolas de teologia da época. Porque havia problemas. Será que melhorou as escolas de teologia hoje? O Dom Cido falava aqui, o irmão Aparecido falava, e é exatamente o que eu tenho defendido, irmãos. Para quem quer crer, as escolas de teologia hoje são craques em afastar as pessoas de Deus. O apóstolo Paulo era um senhor teólogo, aprendeu aos pés de Gamaliel. Sabe o que aconteceu quando ele se converteu? Paulo, você aprendeu aos pés de quem? Gamaliel. Pois é, tudo lixo. Tá? E tudo por lixo que você aprendeu, vai aprender com Ananias. Senhor, quem é Ananias? Ananias é um menino que mora lá no escondidinho, numa casinha bem pequenininha. Mas senhor, eu tenho aprendido com os pastores. Filho, vai lá aprender com Ananias. Vai lá com ele. Né? É com o contrito e abatido que está a palavra. Né? E aí, encerramos com os versículos 27 e 28. A unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Irmãos, se vocês começarem a estudar, só a partir de hoje, todos vocês começarem a estudar 1 João 2, esses versículos 18 até o 29, e daqui a pouco nós nunca mais nos vemos. Daqui um ano nós nos encontramos aqui. Eu pergunto, nós vamos pensar diferente? Por quê? Porque quem nos ensinou, quem foi? Foi o nosso Pai Celestial através da sua palavra, pelo seu Espírito. O problema é quando nós vamos aprender nas cisternas rotas. Aí nós vamos aprender com gente que infelizmente nos ensina tudo errado, quando nós podemos aprender como diz aqui, né? A unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Né? E agora, filhinhos, permanecei nele. Para quê? Para que quando ele quem? Quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua
vida. Por quê? Porque o inimigo está criando agora uma ideia de que o verdadeiro filho literal de Deus não é o filho literal de Deus, e daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo que é filho de Deus e vai enganar, inclusive, né, como foi dito aqui, se possível, os próprios eleitos. O inimigo vai fazer uma contrafação, e se você não conhecer exatamente isso, você vai ser enganado. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe grandemente, meus amados irmãos e irmãs. O tempo é curto, teria, enfim, mais coisas, mas entendo que Deus está conduzindo o seu povo, e pela graça de Deus, irmãos, vamos juntos, firmes, né, levantar esse estandarte, né, no ensanguentado príncipe Emanuel, porque esse é o nosso trabalho. Por favor, não permita que o diabo coloque dúvida no teu coração de quem você é. Lembra-te da primeira tentação de Cristo. Qual foi? Qual foi a primeira tentação de Cristo? Qual? Se tu és o Filho de Deus. A questão é, você é o Filho de Deus ou não? Se você é o Filho de Deus, não permita que o inimigo te diga que você não é. Porque no momento que ele derrubar essa convicção tua, sobra muito pouco para você. Amém? Deus seja louvado. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.